Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Deste lado aqui está a Jéssica, que é a nossa intérprete de Libras. Libras é a língua brasileira de sinais. Jéssica vai levar essa aula a mais pessoas. E no chat, para verificar a participação de vocês, a professora Eli Graciele já está ali de prontidão, só esperando a participação de vocês. Então, bom dia, professora Eli. Olá, estudantes do segundo ano. Bom dia, professora Esté. Estamos aqui aguardando a participação e interação dos nossos estudantes. Vem que o nosso dia letivo já começou. Verdade, professora, estamos aqui para uma aula sobre as lendas brasileiras, não é? E você já deve estar se perguntando aí, o que é lenda, professora? Já ouviu falar das lendas? Tenho certeza que sim. Mas antes de falarmos das lendas, olha os nossos recadinhos diários que não pode faltar, não é? Nossa aula está sendo exibida ao vivo, TV Nova Nordeste 22.2. À tarde tem a reprise e, posteriormente, esta aula está no canal do YouTube, no Educa Recife, tá? Você procura lá, Educa Recife, e não esqueça também de procurar a sua turma, que é o segundo ano, e Se Liga. O material, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, já estamos no 3º volume deste material. Essas aulas irão te dar um suporte para você responder com mais tranquilidade ao material, não é? A professora está aí trabalhando em sala de aula e você tem a aula, tá certo? Para ser um suporte a mais para responder esse material. Se organizou, separou todo o seu material, a aula já vai começar. E aí, você já viu algum desses personagens por aí? Já viu esses personagens? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que você já identificou aí pela imagem a Cuca, não foi isso? O Saci e o Curupira, isso mesmo. Então, são alguns dos personagens das lendas brasileiras. São inúmeras lendas que a gente tem no nosso folclore. Já ouviu falar em lendas? Já pensou o que é uma lenda? Sabe o que é uma lenda? Olha só. A lenda é um texto fantasioso, é um texto narrativo. Por que narrativo? Porque ele foi muito trabalhado na oralidade, tá? É um texto, é um gênero, né? Narrativo, muito usado oralmente. Como assim, professora? Antigamente, as pessoas contavam as lendas, não é? A partir de alguma coisa que elas ouviam ou que sentiam, não é? Então, elas criavam essas histórias a partir da imaginação. Por exemplo, um pássaro tinha um canto diferente. Então, elas ouviam aquele canto repetidamente, não é? E, às vezes, em grupo, contavam uma história, inventavam uma história para aquele pássaro. O som de um vento, não é? Muito forte, de uma tempestade, um raio, não é? Algum fenômeno da natureza já era motivo para se inventar história. Então, as lendas foram inventadas, professora? Isso mesmo, foram criadas a partir da imaginação de um povo, tá? E foram transmitidas oralmente, iam passando de geração em geração, tá? Então, é um tipo de gênero, né? Narrativo, criado a partir da fantasia, da imaginação de um povo. É uma narrativa, olha aí, de cunho popular. Por que popular? Porque veio da população, não é? Dos lugares onde a gente não tinha televisão, onde a diversão acontecia geralmente à noite, na área rural, sem energia, não é? Então, a imaginação aí desse povo fluía, não é verdade? Então, é de cunho popular que é transmitida principalmente
principalmente de forma oral, de geração para geração, como eu falei para vocês. Então, essas histórias foram sendo passadas aí e continuam sendo passadas. Aqui ou ali, a gente aumenta um ponto nessa história, não é? A gente faz uma alteração. Por quê? A oralidade, não é? Mas a gente tem muitas lendas escritas, não é? Graças, não é, à escrita, a gente tem muita lenda que foi registrada, né? Mas geralmente quando a gente faz a leitura, a gente percebe que sempre tem alguma alteração. As lendas não podem ser comprovadas. Como eu falei para vocês, não é? Não existe nenhuma comprovação, porque são histórias criadas a partir da fantasia, da imaginação de um povo. São histórias irreais, não são verdadeiras, não é? Elas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram, tá? Então, nem se preocupe quando você fizer a leitura de uma lenda que sentir medo. Então, você já sabe, não é? Foi da imaginação de um povo, de uma população, de uma região, não é? Então, não é verdadeira essa história. Como foi que surgiram as lendas? A gente já disse, não é? Que vem da tradição oral, não é? Que foi passada de geração em geração. Mas como foi que surgiram? As lendas do folclore são um conjunto de mitos e personagens que nasceram da imaginação coletiva de um povo, de uma região, não é? Cada região tem a sua lenda, não é? Como uma verdadeira tradição, não é? Passada aí de geração para geração. As lendas brasileiras, não é? Como a gente tem esse território enorme, nosso país é enorme, não é? Temos aí até, inclusive, não é? Ele dividido por regiões, não é? Eu tenho certeza que você aí já conseguiu localizar a sua região, está pintada de azul. Estamos na região Nordeste, não é? Estamos no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Olha só, a lenda me deu até possibilidade de me localizar, tá? Então, aí, essa imagem aí que você está vendo é o Brasil dividido por regiões. As lendas brasileiras têm origem indígena, africana e europeia, isso mesmo. Em alguns casos, se originam da interação entre essas diversas culturas, né? Misturou tudo, a gente tem aí lenda, a gente tem conto, não é? A gente tem história aí para contar, tá? Então, a gente tem essa diversidade, não é? De várias, não é? Culturas, não é? Então, a gente tem uma variação muito grande de contos, de lendas, não é? Que a gente precisa explorar. Então, cada região tem uma lenda que é específica de cada região, tá? Então, vamos conhecer agora uma lenda. Tenho certeza que você vai gostar muito, então presta bem atenção nessa lenda. A lenda do Saci Pererê. Olha a imagem dele aí. O Saci Pererê é um ser mítico, imaginário, não é? Quando eu digo mítico, é porque é imaginário. Baixinho, negro e com uma perna só, que vive pulando rapidamente pelas florestas com seu capuz vermelho, não é? A gente já identifica logo o Saci Pererê por conta desse capuz aí vermelho, tá? Ele é muito brincalhão, é agitado e travesso, ele gosta muito de aprontar. Sempre faz travessuras por onde passa, gosta de bagunçar a crina dos cavalos durante a noite, dando nós e fazendo tranças. Esses são sinais de que o Saci passou por ali. Ele também tem o costume de entrar nas casas para pregar peças nas pessoas. Pode queimar as comidas que estão no fogão, não é? Ou fazer os objetos desaparecerem da cozinha, não é? Às vezes apaga as velas e as luzes, não é? Ele gosta muito de aprontar.
Todo mundo já conhece o Saci Pererê pelas travessuras deles, criança, tá? Então, eles aprontam muito, não é? Às vezes eles estão reunidos, não é? Em grupos enormes, não é? Para aprontar, segundo a imaginação de quem conta esta lenda. O Saci cria um redemoinho quando passa rápido por um lugar. Olha o que eu falei, que as pessoas criavam as histórias, não é? A partir de fenômenos da natureza, o sonzinho do vento, um redemoinho, um trovão, um relâmpago, uma chuva muito forte, não é? E a do Saci não foi diferente. Quando ele cria, não é, um redemoinho quando passa rápido por um lugar, levantando folhas e sujeira. A lenda do Saci conta que é possível capturá-lo, lançando uma peneira no meio do redemoinho, pois é preciso retirar o seu gorro e colocá-lo dentro de uma garrafa para ele não escapar, não é? Segundo a história, não é? Se você tiver uma peneira aí, você vai conseguir capturá-lo facilmente, não é? No redemoinho e colocar, tira logo o capu dele, tá? E coloca ele dentro da garrafa. Agora, para a gente continuar com essa história aí que vocês já viram do Saci, com as travessuras do Saci, eu trouxe essa indicação de leitura na árvore de livros. Mas antes, não é? Eu vou verificar como é que está essa participação de vocês aí no chat. E aí, professora Eli, como é que estão os nossos alunos no chat? Falaram alguma coisa sobre o Saci Pererê? O que a senhora acha dessa lenda do Saci Pererê? Oi, professora Esther. Quem está aqui conosco hoje no chat é a Júlia. A Júlia está aqui e passou para dar um oi. E eu até comentei no chat que eu gosto muito da lenda do Saci, esse menino que gosta de fazer bagunça. Toda a história sobre o Saci tem aí ele sempre fazendo uma bagunça bem treloso, como dizemos aqui. É verdade, professora Eli. Então, a característica desse personagem é o quê? A bagunça que ele faz, não é? E ele gosta muito de ir na cozinha. É o local preferido do Saci. Não sei se é o cheiro da comida que atrai ele ou a quantidade de panelas que a gente tem na cozinha, não é? Então, ele geralmente costuma derrubar tudo, esconder panela, fazer a maior bagunça na cozinha. Se você quiser descobrir mais sobre o Saci, a gente tem essa indicação do Saci Pererê, não é? Que ele esconde os numerais nessa história, né? O Saci, cadê o número que estava aqui? É de Lalau e Laura Beatriz, olha só. Lalau, ele faz a ilustração da história, é bem bacana, não é? E Laura Beatriz tem vários livros escritos, não é? Trabalhando com esses personagens, não é? Que são bem presentes nas lendas brasileiras, tá? Então, o Saci é um deles. Você não pode perder de fazer esta leitura. Agora, a gente vai para a nossa revisão da aula de hoje, para finalizar a nossa aula. Aprendemos sobre as lendas brasileiras, não é? Nós percebemos que, de acordo com a região, a gente vai ter lendas diferentes. Tem algumas lendas que estão em todas as regiões, não é? Quem é que não conhece a lenda do Saci Pererê? Ela está em todas as regiões. Mas a gente tem lendas que são de uma determinada região. Na região norte tem muita lenda. No nordeste a gente tem o Papa Figo, não é? Que é uma lenda muito presente aqui na nossa região. No centro-oeste tem suas lendas. Na região sul também suas lendas. E na região sudeste também tem lenda, tá? Então, cada região tem a sua lenda ou suas lendas.
Como surgiram e como chegaram até nós? A gente verificou que são histórias fruto da imaginação humana, a partir de fenômenos da natureza ou de coisas irreais que não acontecem, tá? As pessoas criaram, né, fruto da imaginação, tá? Como eu falei para vocês, o redemoinho, viram muito redemoinho, pensaram logo no Saci Pererê e criaram esse personagem que a gente tanto admira, que a gente tanto conhece, não é? E que gosta, né, de ouvir as lendas do Saci. Conhecemos a lenda do Saci Pererê, como a professora Eli comentou, é um menino treloso, não é? Qual é a característica dele? Ele tem uma perna só, é treloso, gosta de fazer bagunça e usa um capuz vermelho. Verificamos a sugestão de leitura na árvore de livros, não é? E eu tenho certeza que você aprendeu muito, não é, com esta aula. E eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau, crianças.